Alberto, vamos começar mesmo do início aí, os princípios, os primeiros passos, primeira experiência profissional. Como é que foi? Então, eu trabalhava, né, inicialmente trabalhava numa empresa que vendia frutas, né, aqui no Brasil. Hum, Muito, muito jovem, uns 12. Aí quando eu fiz 14 anos, eu tive o primeiro registro na carteira, né? Aí comecei a trabalhar lá realmente assim, fichado, né? hum, Dos 14 até os 17 anos. Com 17 anos, aí é a época que a gente vai pro exército aqui no Brasil, né? Acho que na maioria do mundo, a empresa me desligou na época. Tava com medo de você entrar no exército e ter que ficar te pagando, né? E aí depois fiquei um tempo parado, cheguei a trabalhar no hospital depois. Aí quando eu fiz 20 anos, eu fiz um curso de. Isso foi em 99. Eu fiz um curso de instalador de telefone, de linha telefônica, né? Aquele rapaz tem uma escadinha em cima do carro, vai lá, instala, né? Uma parte mais técnica. Quando eu tava nesse trabalho, fazia um ano, aí eu vi um pessoal mais arrumadinho com a maletinha, né? Que era técnico, era chamado de técnico, né? E aí eu tinha um colegial, aí eu comecei a conversar com o pessoal, com esse pessoal. Aí ele falou assim: "Ah, meu, faz um curso técnico, né? Que era tipo antes de uma faculdade. E aí é mais fácil de você conseguir uma oportunidade e tal". Aí eu fiz esse curso de um ano e meio, né? E me formei em técnico. E aí eu queria uma oportunidade de técnico e também não conseguia, porque eu era muito bom instalador na época. Era muito bom, aí meu chefe não me liberava. Eu tinha oportunidade, o cara me queria, mas não dava, sabe? dentro da Eu, mesma eu empresa? dentro da minha empresa tinha lá, né? Era uma das empresas muito boa, tinha essas oportunidades, mas o chefe não me liberava e eu queria mudar de subir, né, de cargo, né? Aí eu fui sair e fui para uma outra empresa e entrei de técnico na época. Aí comecei a trabalhar com banda larga. E aí comecei nesse mundo de configurar os devices, aprender o que é IP, né? Fiz um curso, né, também além do curso técnico, eu fiz um curso de como configurar os modems, né, na própria telefônica lá. E aí depois eu passei de técnico, eu era de banda larga, mas aí lá dentro da própria empresa consegui mais fácil porque era a mesma gerência e para técnico de dados, que era o que telecom, né? Que era instalar o roteador, instalar o link, né? E instalar os primeiros passos do roteador, colocar um IP e dar acesso para o pessoal para configurar o resto do roteador, né? Subia, eu colocava uma rota estática e o pessoal configurava o restante, né? Colocava lá na rede, colocava as rotas, os negócios mais avançados, aí eu perdi o acesso ao roteador depois. E aí eu fiz um curso de tipo de 48 horas, não, 40 horas. Acho que foi umas 80 horas, umas 2 semanas. Eles vão ficar configurando o roteador na própria telefônica lá, né? E aí o pessoal começou a falar assim, ó, tem o CCNA, né, cara? Aqui, ó, tipo assim, eu via coisas a mais que o CCNA lá nesse curso. P, GRP, rota estática, e assim, era com roteador mesmo, porque era uma service provider, né? E aí eu fazia tudo, na época era frame relay, fazia todas as tinha um monte de mesa de roteador, cada quem fazia a sua mesa, e a gente fazia a rede conversar, assim, conversava com os técnicos, né? E era coisa bem avançada, mas não te dava assim, ah, você consegue fazer o CCNA, sabe? E aí eles falou, ó, tem a Fundação Bradesco, que tem o Fundação de um banco aqui, né, que dava o curso Net Academy da Cisco. E aí eu fiz esse curso, na época era 4 módulos, e consegui o voucher, né? E aí nessa época também eu falei assim, ah, eu queria trabalhar mais interno, né? Parar de ir lá, ir muito para campo, aí eu comecei a mexer mais com a rede frame relay lá na telefônica, né? Tinha acesso maior, né, na rede, assim, e mais no roteador, tinha um mais no roteador. Aí eu fiz esse. Mas assim, eu trabalhava com muita gente e ninguém tinha uma certificação CCNA, era uma certificação bem assim, difícil para quê? Para o pessoal ali da época, sabe? E eu falei assim: ah, vou fazer essa certificação, né, cara? Mesmo com voucher eu tinha medo de fazer a prova. Fiquei estudando mais ou menos um ano. Depois que eu fiz os Net Academy, eu fiquei fazendo lab mais um ano. Aí fui lá e consegui passar. Como é que estava o teu nível de inglês nessa altura? Já Então, falavas inglês? nessa época, nessa época era assim, eu conseguia ler técnico, o CCNA ele era traduzido. Sim, Ele era traduzido na época e tinha prova em português. Eu fiz o CCNA a primeira vez que eu fiz, quando eu fiz, tinha em português na época que eu fiz, sim. né? Mas Aí tinha um livro, é possível estudar inglês técnico sem saber falar inglês? Porque há muita gente que é vem possível, com essa porque depois, desculpa. para subir para o nível CCNP, eu tinha que
eu tinha essa barreira, porque na época eu tinha que fazer route switches, tinha route, tinha de switch, tinha de troubleshoot lá, tinha de access, eram umas 4 provas o route switch. Mas assim, nessa época, o que aconteceu? Eu tinha um salário bom para técnico, eu não tinha faculdade também na época, mas eu já ganhava como uma pessoa que tivesse uma faculdade na época, porque eu tirei o CCNA. Eu já Ou entrei seja, a com um salário bom certificação de te analista. permitiu ter um Eu tinha um salário de um posicionamento aí analista bom. júnior, eu tinha um salário de analista júnior, quando eu tive o CCNA, mas eu não tinha superior. Aí eu fui atrás também de fazer uma faculdade na época, de sistema da informação. Então, assim, eu tinha o CCNA, então, assim, era uma coisa bem vista, mas, assim, às vezes tinham empresas muito boas que precisavam do superior também. Então, eu acho que caminha junto, né? Aí eu fui atrás também de fazer o curso superior. E aí, eu não tirei o CCNA e fui tirando um monte de prova. Eu fiquei uns 3 anos estudando para Route Switch. Estudando, trabalhando, né? Pegando experiência na empresa. Só que aí eu cheguei a tirar de switch, de route, e não cheguei a fechar o CCNP na época. E a minha empresa começou a precisar de muita gente. Então começou a entrar muito projeto de wireless, muito projeto de wireless. Aí começou a ter a trilha de wireless na época. E aí lá para 2011 por aí eu tirei uma prova de Advanced de Wireless que tinha, não tinha ainda a carreira CCNP. E aí começou a ter. Aí quando teve o CCNA, eu tirei o CCNA Wireless. Então assim, eu tirei meu CCNP em 2012. Eu tirei o CCNA em 2008. Só em 2012 eu fechei o CCNP Wireless. Ok. Eu tirei algumas Deixa. provas do CCNP, Route Hum, Switch, mas acabei migrando para de wireless, porque comecei a trabalhar muito com wireless, né? Eu mexia com Route ok. Switch, eu gostava de Sim. Route Switch. Eu lembro até de ter feito um curso avançado de Route Switch. Todas as perguntas que eu falava pro rapaz lá, ele falava assim, não, isso aí é nível CCIE. O pessoal me via muito como CCIE da empresa, mas eu não tinha nem CCNP. Mas eu ia para resolver os negócios, mesmo com CCNA, entendeu? Porque é isso que eu tô falando, demorei muito, 2008 para 2012, é muito tempo, né? 5 anos. Eu não tinha, eu fui tirar o CNP em 2012. Quase 2013, foi no final do ano que eu fechei, em dezembro. Mas até aí, o teu inglês melhorou de alguma forma? Fizeste algum curso de inglês ou continua a ser Fiz aquele curso de inglês inglês, eu fiz curso de inglês. técnico? Eu trabalhava perto do aeroporto, eu trabalhava prestando serviço com o aeroporto nessa época. E os comissários de bordo falam muito bem inglês, né? Então tinha muito cursos de inglês. Aí eu comecei a fazer o curso, fiz os módulos de inglês lá tudo, mas mesmo assim não tinha uma pronúncia muito boa, né? Ok. Mas eu já conseguia entender os vídeos, né? Eu estudava pelo IP Expert lá, o INI, eu conseguia entender os vídeos, né? E aí sim, no CCNP eu precisava do inglês para fazer as provas. Aí eu já conseguia já entender e conseguia, né? Então demorei a uns. Mas assim, eu não tirei o CCNA e já tirei o CNP no mesmo ano. Eu demorei 5 anos para poder. Eu fui trabalhando, né? Ok. Sim. Fui trabalhando, melhorando o inglês, fiz curso superior nessa época, entendeu? E nessa altura ainda tem o CCNA em português? Não, hoje Sabes? Ou já não, não. não. Essa foi depois da minha versão que eu fiz em português, todas as vezes era em inglês. Era em inglês. Porque Você há ganha um tempo a pessoas que mais. há pessoas que alegam que o inglês é um grande requisito. Tipo, se alguém tivesse que fazer o CCNA agora, não tivesse domínio do inglês, qual a estratégia que tu recomendarias para essa pessoa? Tira um ano de inglês? Qual Entrar seria a num curso. estratégia? É porque é difícil, ó. Vamos supor, meu filho hoje ele faz redes. Eu tenho um filho de 20 anos. Ele faz redes. Faz faculdade de redes, né? E eu pus ele num curso de inglês, porque eu acho importante. Aí ele fala bem melhor que eu. Ok. Então, assim, para um jovem, um jovem, né, que tá mais ligado hoje na tecnologia, se ele tá mais ligado, é mais fácil, entendeu? É mais simples, né, para eles. Eu não sei. Ou seja, Agora, se o cara é um pouco mais antigo e quer entrar também, cara, faz um curso de inglês. Eu faço um curso hoje que é com nativos. English Central, não. Eles são filipinos. É um preço bem bom, ok. acessível para o Brasil, né? Porque a moeda filipina é parecida com o Brasil. Então eu consigo pagar barato. E aí eu faço. O começo eu fazia 8. Eu já estou nos 5 anos que eu faço com ele já. Antes eu fazia 2 aulas por dia. Hoje eu faço 2 por semana. Mas eu paguei esse curso pro meu filho também. Ele fazia umas 4 horas por semana. Então, para quem quer entrar na TI a sério, inglês é um requisito. Eu acho que é fundamental. Porque você vai ter que consumir, né? Muito material em inglês. Vamos supor, quando eu fui para o CCNA, tinha um rapaz que é muito famoso aqui, que é o Marco Filippetti. Ele tinha um livro, o livro dele é em português, o CCNA. Esse livro, cara, quando eu fiz o Net Academy,
Mas eu lembro de ler esse livro mais de tipo umas 15 vezes. Eu ia de ônibus, né, trabalhar, e todo dia eu lia no ônibus, na ida e na volta. Quando eu dava a pausa do almoço, eu lia. Aí eu resumia esse livro. Spanning Tree eu desenhava sem ver o livro, depois eu via lá os custos, estava certo. Então, colocava lá os loteamentos lá, aí decorava os custos de cada protocolo, né? Então, assim, eu lembro de passar no CCNA com muita facilidade porque eu tinha esse livro. Esse livro era um resumo do CCNA, mas eu não li ele uma vez, eu tipo li 10 vezes. E a prova era em português na época. Então, eu acho que hoje também, né? É bom ter um livro físico, ou não sei, num celular. Provavelmente o cara vai de ônibus, então usa esse tempo para estudar, né? E vai melhorando o inglês também, cara. Eu tenho um amigo que ele, só no ônibus, ele fazia uns cursos, né, no ônibus, e o inglês dele já é muito bom o inglês dele. Mas ele era bem mais jovem que eu, entendeu? Tem isso também da idade, né? Porque hoje, vamos supor, o meu filho, ele joga muito, e aí ele joga com pessoas de outros países. Então ele já fala inglês. Hoje fica falando lá e conversando com as pessoas em inglês. Aí eu vejo ele jogando aqui, entendeu? Pronto. Eu acho Só que é que mais quem entrar simples. nessa área tem que. O inglês é necessário, fundamental, NA para qualquer outra certificação. Tu fechaste o CCNP, pois o que é que aconteceu em seguida? 2012, eu já estava trabalhando na engenharia da empresa, né? Eu estava numa empresa que era integradora e com o CCNA Wireless, eu peguei um projeto de 6.000 access point aqui no Brasil. E o cara já me deu um projeto bem grande, né? 6.000 access point, na época tinha 4 controladoras parruda e solução de rede, os ISE. Então, assim, eu fazia no projeto, mas assim, tudo que eu via no currículo do CCNP Wireless tinha, né, no projeto. O CCNP Wireless antes tinha uma prova de site survey, tinha uma prova de voz sobre wireless, tinha uma prova de segurança de wireless, né? E tudo que eu estava estudando, eu implantando nos projetos, entendeu? Só que assim, aí deu 2012. Eu vim tirar meu CCIE Wireless em 2018. Eu comecei pegar forte. Eu tinha esse medo assim de o que acontece? Antigamente tinha no Brasil CCIE, de vez em quando tinha uma ou às vezes 2 vezes por ano, mas não tinha o de wireless. Tinha o de route switch, tinha acho que o de service provider também tinha, mas o de wireless você tinha que ir para os Estados Unidos ou para algum país que tinha o lab físico, né? Não tinha. E aí, em 2016, que eu comecei a estudar, eu comecei a estudar para o CCIE route switch em 2015. Tirei o CCNP em 2012 e em 2015 eu falei, eu vou pro CCIE Route Switch, porque tinha no Brasil, né? Mas Tinha no por que é que Brasil. decidiste fazer o CCIE? Então, eu já tinha experiência, já atuava em muitos projetos, né? E assim, meu salário, na época já era até um salário de CCE, tá? Eu tinha um salário de CCE. Porque era um CCNP com uns 4 anos de experiência, né? Então, assim, e ainda mais no CCNP hoje no Brasil, não tem muitos CCEs wireless. E os poucos CCNPs que tem de wireless, muitas vezes ganha mais que um CCE Route Switch, porque não tem muito. Você vai contratar um CCNP de Route Switch e não tem muito. Ninguém quer trabalhar muito com wireless, entendeu? A hora que o cara vê Acontece. os caras vê os problemas. Então, assim, tem muito cara hoje que é assim, é CCNP Route Switch e ele já tem um salário bom. Não, o CCNP Wireless ele já tem um salário bom, entendeu? Ele só não tem o CCE. Era mais ou menos isso. Eu tinha um salário bom, eu não tinha CCE. E falei assim, eu trabalho também um pouco de Route Switch, eu vou melhorar um pouco o Route Switch e vou tirar o de CCE Route Switch, porque era o que tinha no Brasil de vez em quando. E eu não tinha visto sempre foi meio assim, com medo, né? Medroso. Eu não tinha visto americano, né? E aí eu comecei a estudar, e na empresa que eu tava, cara, tinha uns. Era na Logicalis aqui do Brasil, tinha quase 30 CC Route Switch. Aí meu chefe, eu era da engenharia, mas eu trabalhava com wireless, né? O core que eu mexia mais era de wireless. Aí meu chefe, ele era CCE de wireless, era um dos poucos na época, da ABU, né? Aí ele falou, cara, você é muito bom de wireless, velho. Vamos mudar para CCE wireless. Aí ele falou assim, ó, eu vou ter que renovar meu CCE de wireless e eu vou comprar o material para rever, né, o escrito de wireless. Na época eu tinha que fazer o escrito. Foi em 2016 por aí. Isso. Aí ele comprou. E eu já tinha um escrito de route switch, que eu não passei na primeira também, tá? Estudei, bombei. Aí estudei mais um ano, passei. Eu pensava assim, cara, não adianta eu decorar questões tal, e eu ir lá e eu não conseguir fazer nem a prova de route switch, nem a prova escrita, né? Então eu dei bastante ênfase assim, né, no beat lá e assim levei um pau da prova do route switch.
Aí depois passou um ano eu consegui passar. Mas assim, aí eu comecei a estudar pro Lab, né? Eu tinha muito amigo já que era Route Switch, que tinha os materiais do INI, que eles me davam a senha e eu conseguia estudar. Então, assim, para mim o Route Switch estava de boa. Ia ter no Brasil o material, alguns amigos que compraram me deram a senha do INI lá, eu conseguia ver de graça os materiais, né? Do INI, do Expert, que era amigo que trabalhava comigo na empresa que tiraram, né? Tinha mais gente que tiraram o Route Switch, mas o meu chefe falou assim: ó, a gente tem uma necessidade aqui, porque não tem. A gente tem quase 30 CC Route Switch e não tem. O DWire só tem eu e eu já sou chefe. O cara já é chefe, né, meu? Ele já tá na gestão, então não pega muito mais a mão na massa, assim, entendeu? Então eu era o cara que mais sênior assim, que colocava a mão na massa, mas eu não tinha o CCE. E às vezes cai projeto, como você é uma integradora grande, e é um requisito, né, para os projetos. Ok. Do cara ser CCIE. Então, aí eu migrei pro de wireless em 2016. Vim passar no CCIE no final de 2018. Então, foi quase 3 anos estudando. Estamos a falar só do written. Não, o de wireless, como eu já trabalhava, eu estudei 3 meses e passei. O written do wireless, o meu chefe, eu já estava com CCIE Route Switch, Uhum. o escrito, né? Writing, não era CCIE, não tinha feito Claro. lab ainda. Aí meu chefe falou para migrar, e aí ele comprou o material do CCIE Wireless, né? O escrito. Ele só comprou o material do escrito, que era bastante módulo, bastante tópico, mas assim, eu sou meio assim, sei lá, sem noção, assim, quando começo a estudar, chegava em casa, ficava estudando até tarde, todo dia, final de semana. Com uns 3 meses eu consegui passar no escrito. E aí, depois de uns 6 meses, eu tentei a primeira vez o Lab de Wireless. O Lab teve no Brasil. Eu não estava totalmente preparado, mas como ia ter no Brasil, eu quis fazer. Como Aí, foi a tua preparação já agora? Desde o momento em que passaste o written e a preparação para o lab. O que é que então, mudou? cara, aí eu trabalhava numa empresa que era a Logicalis. Eu conseguia ter um lab completo. Tinha muito APs, eu tinha controladoras físicas, eu tinha recurso de VM, então eu conseguia subir o WISE, eu conseguia subir o CMX. Então, eu tinha o lab inteiro, né? A pessoa me ajudou no. Tinha um amigo que na empresa dele compraram o lab inteiro, o curso preparatório para o lab, né? Que é caro, cara. O Route Switch o de wireless hoje acho que tá uns $5.000 pra você comprar inteiro lá o treinamento para ter horas de lab, né? E aí ele tinha o lab no treinamento e eu não tinha, eu via os videoaulas, mas eu fazia no meu lab que eu tinha na empresa, né? Eu consegui subir um lab inteiro. E aí, mesmo assim, levei um ouro. Primeira vez não Quanto tempo foi de um pau. estudo? Primeira vez, eu não tava totalmente preparado, tá? Eu não me sentia preparado, mas como ia ter no Brasil, tá, aí que eu ia falar. Quando meu chefe me falou para mim mudar o ar para CC Wireless, começou a ter no Brasil também o de Okay. O wireless. wireless. Aí eu falei, então vai ter, então vou mudar. Aí mudei. E aí tinha uma data, né, que dava uns 6 meses para frente, e aí eu sempre olhando a data, e aí preocupado nessa data, mas assim, minha primeira tentativa, eu tava uns 6 meses estudando já pro Lab, mas não foi suficiente, não consegui passar. Não deu tempo de tu fazeres uma estratégia Isso. tipo X de hora, dia de semana, Não, X de hora, deu, final de mas assim, semana. eu nunca tinha feito, né? E não tinha muita gente assim que falava assim como que era a prova. De wireless não tem não tem muito assim. No Brasil, na época que eu lembro, só tinha eu fazendo o lab assim. Então Que foste tava mais preparado. para saber como é que era o exame. Eu já sabia que eu não, eu tava com, na verdade assim, eu consegui fazer o lab inteiro. Eu achei que eu passei, mas deu uns pau no lab. Eu paguei a revisão, $400, $450 lá, pra revisar, porque eu achei que eu tinha passado. Mas só chegou em mim assim, não, você não passou. Aí eu falei, então vou de novo. Só que aí já tava pra mudar a prova, pois. Eu estou mais uns 6 meses, tava pra mudar a prova e não ia ter mais no Brasil. Aí eu, com medo também de ir pros Estados Unidos, aí consegui, ia ter no México. Eu fiz no México. Aí tava bem melhor, quase passei, mas não passei de novo. E aí mudou a versão, né? Em termos de estudo, mudaste alguma coisa? Foi na fé? Não, continuei. O mesmo material lá, Network Dojo, e que nem um condenado estudando, todo dia fazendo lá. Todo dia eu chegava ao trabalho, fazia até a noite, e final de semana estudava mais umas 12 horas. Só que eu tinha a pontuação que eu tirei, mas não tinha muita referência, assim, né? Não tinha muita gente. Essa versão de wireless, cara, muita gente que antigamente queria tirar o CCIE, cancelou, desistiu.
porque tinha um negócio que era o Mobility, que você tinha que ter os switches tudo grudado tal, e a WC era no switch, entendeu? Era uma versão meio zoada mesmo. Pois nenhum brasileiro passou nessa versão. Aí Ok. mudou a versão. Aí quando mudou a versão, fiquei mostrando mais um ano e pouco. E aí ia ter no Brasil de novo. E aí o cara não tinha atualizado ainda o material, né? O jogo não tinha totalmente o material. E eu não tinha um P que convertia para Mobility Express, que ia ter a WC na época. Isso foi na E aí, terceira tentativa. na terceira tentativa. Aí já tiraram esses switches aí, que tinha WC, e aí tinha esse AP que tinha WC no AP, na versão. Era a versão 3.1. E aí ia ter no Brasil, o cara que eu comprei, o que é o Network Dojo lá, ele não tinha ainda atualizado totalmente o material. Não tinha isso assim de como atualizar o AP, sabe? Porque até isso, depois eu fiz um lab com o pessoal da empresa lá, né? A gente começou a ter projeto com isso. E o AP ele não tinha memória para ter a versão. Aí você tinha que subir um TFTP, né, para fazer a conversão, aí apontava o TFTP e aí na época o AP ia atualizar e não atualizava na WC, né? Tinha um AP que era WC. Aí ele tava lá, mas ele não tinha versão lá dentro. Hum. E aí esse método aí eu não sabia muito como fazer na época. Eu não tinha um AP também e o cara lá não tinha feito ainda isso aí. Aí eu voltei depois e falei, ó, meu, não consegui passar, tal, tive esses problemas lá e depois no material dele tinha isso aí. Como converter um AP, sabe? No meio da prova do CCE, cara, você tinha que converter um AP. Eu acabei a prova e aí eu fiquei só tentando converter esse AP. E aí eu falei, vou fazer no outro AP mesmo. Aí eu fiz todos os requisitos, acontece coisa na Cisco é assim, né? Você tem que ter uma nota mínima, e aí quando você tem uma nota relevante, você passa. Eu passei também no Diag e passei no Lab. E é só que eu não tive o score do que eu fui ruim. Só que eu já sabia que era isso, porque eu não consegui fazer isso. Aí eu aceitei, nem paguei. Mas eu tive um PES e não tinha o meu número de CCE. Ou seja, tu estás a tentar passar nesses exames, está a ser frustrante falhar, mas estás Era a a ver que terceira estás tentativa. a melhorar. Eu tava a melhorar. Eu tinha PES. Se não fosse esse AP, eu tinha passado na época. Ó, e pra você entender, nas outras duas tentativas, eu fiz mais duas tentativas pra passar. Também dei o PES. E aí, pra você entender, esse detalhe do AP aí não tinha mais. Eu só configurei assim e já o AP já tava. Porque muita gente reclamou da Cisco. Porque assim, o AP é uma coisa é ele ter a versão, né? Aí você dá o comando e ele já tem a versão, ele só muda. AppType, AppType Mobility Express, ou AppType CapWeb, né? Pra CapWeb porque ele vai ser controlado. E aí esse comando aí eu só dei e já tava. Nas outras vezes que eu fiz e tinha essa questão também parecida, das outras duas vezes, eu só dei o comando, não precisou de eu fazer download de imagem. Cara, lá na Cisco, eu chamei o cara e falei, mano, ó, o negócio não vai. Eu fiquei tipo 2 horas lá tentando fazer um download no AP e não conseguia. Tipo, era pegadinha mesmo, sabe, da Cisco. Aí eu falei, vou fazer no outro AP, cara. Mas é isso que eu falo, né, cara? Eu tirei o CCNA, depois de muitos anos fui tirar o CCNP. E para tirar o CCIE, eu juntei eu não dependia muito da empresa, né? Tinha já um salário bom, né? Era um nível de CCE, eu juntei uma grana. E assim, para um brasileiro é muito caro uma prova de CCI, né? Teve algum apoio por parte da empresa para essas tentativas? Então, para você ter uma ideia, na época, a minha empresa, quando era Houtsuite, ela pagava uma tentativa. O cara teve 3, pagava uma. O de wireless, na época, quando eu passei, eu comecei a ter muitas propostas, né? E assim, aí a minha empresa com medo, não medo, né? Ela viu meu esforço, né? Ela me pagou as 3 tentativas. A última vez que eu fiz, eu passei, estava nos Estados Unidos. Aí eu fui atrás do visto, né? E passei lá nos Estados Unidos. E ela me pagou a passagem, me pagou o hotel depois, me reembolsou as 3 últimas, que foi no ano, né? Que foi na versão. O que é que teve de diferente nessa última versão? Que tu achaste que dessa vez Na vai última ser? vez que eu fiz a prova, é assim, a minha terceira tentativa, é que chega uma época, imagina você todo dia estudar 4 horas, final de semana você ficar. Essa minha vez que deu um PSPS, eu pedi umas férias, e aí eu tinha mais uns dias, fiquei mais uns 40 dias estudando, mais de 12 horas por dia. Eu acordava às 7 da manhã e ficava até meia-noite. Era meio assim. Já era minha terceira tentativa, tá? Foi assim que eu estudei muito. Então, assim, das outras vezes, eu esperei um mês e pouco, um mês e já fui. Então, eu tava muito assim, qualquer coisa que me desse, eu tentava, eu tinha tava com um pensamento muito rápido, assim, de resolver os problemas. Deste mais um passamento da terceira tentativa Da para minha ir para agora? segunda, da minha segunda tentativa, que eu não fui tão bem, para minha terceira, mudou a versão. Então eu estudei um ano e pouco. Aí foi a vez que teve o AP lá que eu não consegui converter. Mas assim, cara, eu acabei, na hora do almoço já tinha acabado tudo. Eu só não consegui fazer um detalhe da prova.
Eu Ok. chamei o cara, mostrei. Só que assim, eu já fiquei assim, da primeira vez que eu paguei 400 e poucos dólares para revisar, eu falei assim, cara, $450, melhor colocar mais mil e pouco e fazer mais uma vez. E aí ia ter o CCI no Brasil depois de 2 meses, que não era muito comum ter no Brasil toda hora. Aí eu falei, eu pagar para revisar por causa desse AP, que realmente eu não consegui converter, né? Mas meio foi, eu não consegui, mas era tipo, o FTP demorava muito, sabe? Era uns problemas lá bizarros. Eu tentei de algumas formas, não consegui. E aí, na outra vez que eu fui, eu só dei o comando e o AP já tava com a versão. Já. Esse detalhe. Cara, eu comecei a ficar muito rápido na parte de lab, só que é, também deu um pés no lab, mas o Diag eu não consegui passar. A minha quarta tentativa. Aí eu fiquei Por que, que muito. não, por que não desististe aí na quarta? Que não, aí já tava muito longe, né? Mas assim, eu vou te falar pra você, eu, com 4 tentativas, na minha terceira ainda eu falava para as pessoas, vou fazer o lab tal data. Cara, na minha quarta eu já não falava muito. Quase ninguém sabia. Quando eu passei na minha quinta tentativa, aí eu tirei o visto. Eu lembro assim que eu fui para os Estados Unidos, cheguei num domingo, fiz a prova na segunda e voltei na terça de manhã. E aí eu tinha pedido só pedi segunda e terça pro meu chefe assim de folga, que eu tinha direito a tirar umas folgas. Aí já fui trabalhar na quarta-feira. E aí Nova já pessoa. falei assim, ó, passei no CCI. Ah, mas como? Ah, fui lá, porque assim, eu já tinha vergonha, né? Pô, o cara já tá na quinta tentativa e não passou. Tá? Eu não sei, mas há pessoas que desistem silenciosamente. Tipo, não falam a ninguém que reprovaram. E epá, com vergonha. Epá, Mas assim, ó, fecham-se. cara, quando eu passei foi um sentimento, assim, acho que só o CCNA. O CCNA também foi bem complicado. Igual eu falei, não tinha muita gente que tinha CCNA na época, foi 2008. Eu comecei a estudar em 2006. Fiz Net Academy e depois fiquei estudando um ano para um CCNA, né? E não tinha muita referência, assim, eu conhecia um ou outro CCNA, velho. Não tinha muito, assim, para falar assim, ó, eu fiz a prova, tinha isso tal. Eu tinha o livro do Filipete, eu tinha o livro decorado na minha cabeça, sério. Eu vejo, assim, que o pessoal hoje está mais um pouco simples, né? Faz um grupo, né? How to Teach Menos dá para fazer um grupo, né, de estudo, ajuda o outro. Pra você ver, eu era um cara que já estava mais de ano estudando, daí eu fiz um grupo com 4 caras. Era o Diego, que é um colombiano, o Ayrton, que está na Cisco, e o nome do cara chama Firdaus, da Arábia. Lá. E os três tinham comprado a solução do Dojo e a gente fez um grupo. E aí, quando fazia o lab, a gente estudava um pouco junto. O Firdaus tirou depois de mim, mas o Diego, ele passou na primeira, véio, porque já tinha mais esse contato comigo. O Ayrton passou na segunda. E eu já estava nessa versão, eu fiz mais ou menos perto do Ayrton. O Ayrton passou num dia e eu não consegui passar no outro dia. E era um cara assim que eu tava mais como ser, mais assim, o cara que mais estava antigo, né, estudando como se fosse quase um instrutor para eles, assim, mas não conseguia passar. Porque eu acho também que a Cisco vê que você não tá passando, cara, a prova começa a ficar mais difícil para você, velho. Achas? Não é muito bom ir lá queimar ficha, porque imagina assim, você é o cara que prepara a prova. Eu acho que você deve ver, né, que o cara tá indo mais vezes lá, você não vai deixar a prova fácil, você vai dando uma prova mais difícil pro cara também, ó. Eu não sei se é assim, não sei, mas eu vi assim, que depois eu falava com as pessoas, os meus problemas eram muito pior, velho, na prova. Era minha azarada, entendeu? Não tinha os problemas que dava na minha prova, assim. Eu acho que o pessoal Eu da já Cisco. ouvi de pessoas que alegam que quando foram fazer o exame a primeira vez, a segunda vez que foram fazer o exame era diferente, a versão era diferente. Já ouvi isso. Pelo menos das 2 vezes que eu fui fazer, tive a sorte de calhar com a mesma versão. Mas já ouvi pessoas a dizerem que existem versões diferentes para o mesmo exame. Existe, né? Existem algumas provas, né? Mas eu vi assim que eu era meio azarado. Dava uns problemas que para as outras pessoas não dava. Cara, as minhas 2 primeiras vezes deu um pau no ICE, velho. Eu não era tão bom no ICE, sabe? Aí depois eu fiquei mais de ano estudando só a parte de ICE. Eu tirei depois o CCNP SEC com a prova de ICE, né? Tirei a core, depois tirei a de ICE. Okay. Eu gosto muito de ICE hoje. Mas na época, velho. E cai muito ICE na prova de ICE. Cai tipo uns 40% da prova é ICE. E naquela altura, como é que foi em termos, epá, empresa, suporte 100%, como é que foi a família, casa? Estás a estudar o Então, tempo todo, os como é que meus foi filhos isso? hoje, ó, tudo já adolescentes, né? Acho que eles viam, né? Meus filhos me vê lá estudando igual um doido lá, não sei. Por isso, um pouco. Mas era meio assim, minha esposa queria sair, eu falava assim, não vou sair não, cara. Vai lá com as crianças lá, eu vou ficar Eu vou ficar estudando. aqui. Então, assim, eu já pensei, né?
Depois eu tava indo pro security, como tem a parte de ISE já tal, mas eu tinha que me esforçar um pouco mais com Fire, algumas coisas, aí eu peguei, eu ia começar a estudar, depois eu comecei a lembrar, né, desses negócios, eu parei, velho. Não sei Hum, se tem tanto valor ter um CCIE e o caminho, né. Eu gosto, entendeu? Mas eu acho que a família sofre mais. Tem que fazer essa conta, né. Então, assim, eu tenho um amigo que ele tem dois CCIEs. Ele tirou com 20 e poucos, dois CCIEs dele. Ele é muito bom no data center, ele já poderia ter tirado o data center. Ele falou pra mim que eu tirei meu CCIE, né? Já tinha quase 40 anos, eu tirei com 39 anos. Ele falou assim, cara, depois dos 30 é difícil, hein? E depois que ele fez 30 anos, ele podia ter tirado mais CCIEs, mas tem a parte da família, né? O cara mais jovem é mais fácil, né? Ele é filho, né? Só não, só um não tem filho, filho, a esposa está aí no tranco. às vezes é solteiro, não tem nem família, não tem não é nem casado, né? Então tem esse peso aí, que Precisa entrar na conta. tem que conversar, né, com a esposa, porque, cara, não vai ser normal. Eu acho meio difícil dele estudar e ainda começar a ter vida social, assim. Pelo Na menos tua pra mim. opinião, é possível ter equilíbrio? Eu não sei se é possível. Eu não consigo, eu acho que eu não consigo. Se eu começar a estudar de novo para um CCIE, não sei se eu vou conseguir. Então acho que a minha esposa também não ia ficar muito feliz se eu inventasse de tirar outra. E depois de pegares de teres o CCIE, pá, o que é que mudou profissionalmente? Então, igual eu falei, o CNP wireless, ele tem uma grande relevância no Brasil, né? CE tem um pouco mais, assim, eu acho. Eu acho que eu tenho amigos que não tirou o CCIE, eles são CNP wireless até hoje, só que eles são tipo líderes da parte de wireless, né? Porque não tem muitos CCIEs no Brasil de wireless. Hoje deve ter uns 14. Vendo essa trajetória e a importância que as certificações profissionais tiveram na tua vida, o que é que tu recomendarias para alguém que quer entrar no mercado de trabalho agora? Tens estado em wireless, tens estado aí com multi-vendors. Na tua visão de mercado, tens o teu filho que está agora em redes, se ele precisar sentar contigo, papá, ok, qual é a área que eu escolho e qual é o caminho que eu Então, sigo? vamos supor, meu filho mesmo, ele é solteiro, né? Ele mora comigo, não tem tantos gastos, né? Então, vai do querer dele também, né? Eu tinha um negócio assim, que eu tinha minha família que dependiam de mim, né? Para melhorar, para ter um curso financeiro um pouco melhor. O que que eu vejo? Ainda o jovem hoje está um pouco mais diferente a cabeça deles, né? Eu acho que é importante ainda ter uma faculdade, então meu filho está fazendo faculdade, né? E a certificação. Então, assim, mas assim, eu dou acesso às vezes pro meu filho em alguns treinamentos, né? Quando eu sei, ele não tem tanto esforço, né? Porque é diferente a cabeça, né? Então, assim, vai depender disso do jovem. Se ele quer, ainda mais com IA hoje, né? O cara também pode estudar IA, né? Então, o que que eu vejo? Não tem uma receita, cara. Tem muito cara que não foi para certificação e foi para vendas, né? Foi para outras áreas e também tem uma vida financeira boa. Então, eu conheci o que chama Ikigai, né? Do japonês lá, das pessoas do Japão que, de, que tem uma vida muito longa e tem uma felicidade muito boa. E é o quê? Você encontrar o que te faz feliz, né? Na verdade, resumo, né? Esse Ikigai aí. Você tem que ver o que faz sentido, o que te faz feliz, tal. Então, assim, se o que te faz ser feliz é aprender no beat lá, e querer e se esmiuçar e querer resolver os problemas, talvez aí vai para um CCNA, depois vai para um CCNP. Mas assim, o meu filho mesmo, chegou uma hora que eu falei assim: o que você quer fazer, né? Aí ele falou: ah, meio sem responsabilidade. Eu falei: então vai fazer redes, então. Já que você não teve. Agora eu tenho uma filha, eu já tenho 3 filhos, tá? Eu tenho 47 anos hoje, a minha mais velha tem 25. Eu tive com 22 anos, filho. A minha mais velha se formou em veterinária, entendeu? Eu não vou forçar a menina a fazer redes, fazer tecnologia, né? É o que ela gosta. O meu filho, não, eu falei com ele, ele já não tinha muito, não, ficou meio, Vai não na sabia muito o que marra. ia fazer, então vai fazer redes, então. Já perdi uma, tu tens que seguir esse caminho. Não vai ficar sem fazer nada também, né? Então, assim, aí eu tenho a minha mais velha tem 15 anos. Ela entrou no técnico em farmácia. Mas ela também já fala que vai seguir igual a irmã, provavelmente vai ser veterinária. E assim, o que é ruim, assim, na época que eu tirei o CCE, era a época que minha filha estava começando a faculdade, e é pesada essa faculdade. Medicina e medicina veterinária é um dos estudos mais caros no Brasil. É um pouco pesado. Então, assim, me esforçava mais, não, tem que tirar o CCE, velho, pra poder ajudar a pagar, né? Há esse incentivo financeiro. Então
é isso, né? E Eu em acho termos que de vai depender. tecnologias, o que é que tu achas que está em volta no mercado atualmente? Routing, switching, wireless, data center, AI, cybersecurity. O que é que tu estás a ver? IA é o que tá muito, cara. Eu fui no Cisco Live, foi no último Cisco Live, né? É o que fala em todas as tecnologias, todas as BUs, né? O ARS, Data Center, todas falam de AI, né? E AI também. Bem, Então, é um assunto assim. Eu não sei assim, o jovem também vai precisar dos recursos, né? Vamos supor, o cara fez um CCNA, o cara é de redes, é bom aprender AI. Ó, três assuntos. Inglês. Eu acho que tem que carregar. O cara não vai estudar no BIT para ser um CCI no começo. Mas, ó, eu quero entrar na área. Faz uma faculdade, pode ser de segurança da informação, redes, né? Engenharia, porque ele vai ver lá na faculdade de uns assuntos também. E aí outro assunto, IA. E eu acho que o CCNA ainda é muito relevante, do cara que está indo para a parte de redes e para o CCNA. Vai dar uma bagagem muito grande para a pessoa. atualmente ainda recomendas o CCNA. Eu recomendo. Porque eu acho assim, o IA ele vai ajudar a ter muita coisa pronta, mas o CCNA ele vai ajudar o cara a resolver os problemas. Igual eu falei, eu fiquei muito tempo, eu fui até para o setor de engenharia só com CCNA. Porque não vai te limitar, né? Você tirou o CCNA, não quer dizer que você tem que sair tirando um monte de certificação. Mas, cara, se você estudou muito para um CCNA, você vai resolver muito problema na empresa. Você vai conseguir implantar muita rede certinho, com, com os requisitos necessários, né? E aí, vamos supor, o cara que é um CCNA e consegue ir para um setor lá ter acesso a outros profissionais que são CCNPs, que têm CCNAs com mais experiência, vai ajudar o cara a evoluir para um CCNP também depois, né? E escolher, né? Eu quero ir para data center, eu quero ir para segurança, eu quero mais para service provider, enterprise. Aí o cara vai migrar depois. É até legal que hoje só tem um CC, tem de cyber também, mas o CCNA é a base, né? Eu acho. Acaba por pegar as diferentes especialidades. Isso. Que é diferente. Às vezes eu até vi um vídeo de um rapaz que estava muito tempo, né, e não tirou o CCNA, mas ele tinha experiência em outros fabricantes e depois foi tirar o CCNP direto. Aí beleza. Aí não precisa tanto do CCNA, mas para um cara novo que está começando, acho que faz sentido o CCNA. E ir direito para o CCE. Ou seja, se já tiver experiência, Então aí vai depender do quanto, né? Porque o cara que vai para um CCIE é o cara que gosta muito de Cisco. Eu gostava muito de Cisco, né? E aí eu não ia na cabeça que o cara vai passar na primeira. Eu vejo muito cara passando na primeira aí. E aí faz as contas, não, dá pra passar na primeira. E tem cara que vai lá e passa, né? Talvez se prepare um pouco melhor na primeira, mas eu já me preparei, assim, financeiramente e psicologicamente, que eu ia passar lá pra terceira. Porque de wireless eu já sabia que não ia ter muita gente compartilhando experiência e tal. E eu tinha até visto um blog de um rapaz que ele passou na quinta, e eu acabei passando na quinta também, que aí ele ia falando assim, não, dessa vez eu melhorei isso, eu vou melhorar isso agora, e ele ia tentando, pra eles também é mais barato, né? Do que para um brasileiro, mas para um europeu, uma pessoa da Europa aí, dá para ele ir lá e ver que tá, e como é que tá e voltar e melhorar, né? Também, não sei. Mas é uma coisa que se eu para um cara quando vem perguntar para mim, eu quero fazer isso, eu falo assim, cara, tenta financeiramente se preparar para umas 2 ou 3 tentativas, né? E eu já também falo pro cara, já tenta tirar o visto americano, porque eu acho que isso foi um dos meus erros. Ficar esperando ter no Brasil e às vezes não estava totalmente preparado para fazer a prova. Eu ia porque ia ter no Brasil, fui algumas vezes. E aí, se você se prepara, tô preparado, você vai e marca pro mês que vem. Nos Estados Unidos tem sempre vaga, na Europa sempre tem vaga aí, né? E aí você ficar com a data porque esperou uma data, às vezes igual eu falei, a primeira vez que eu passei, que eu não passei, a minha terceira tentativa, o cara não tinha feito essa parte que eu não passei no material. Ele estava atualizando o material ainda. ok. Então, Bom, assim, eu acho que se o cara tá lá, né, e tentou o material, tá, porque o CCI às vezes muda de muda de versão. O pessoal que vende, que faz o material, né, do CCIE, o INE, né, ele tá numa versão, ele vai desenvolver a nova versão. Porque vai entrar coisas novas, né? Aí, às vezes, se você já estava estudando, aí você vai ter que mudar. Aí, o cara nem desenvolveu o material e você vai lá tentar, porque você quer fazer no Brasil, vai. ok. Roberto, nós podemos dizer que as certificações profissionais são importantes para o desenvolvimento da carreira do indivíduo, quer a nível do Brasil, quer internacionalmente?
Ainda mais assim, né, que tem muitas empresas que são internacionais que às vezes atuam no Brasil também. Então, eu acho que é um filtro também, às vezes, das vagas, né, precisar de pessoas com esse nível de certificação. Eu acho que qualquer fabricante não ir de cara para certificação, né, também. Se você trabalha, tentar pegar experiência, né, atualizar nos guides do fabricante e fazer projetos também, mas a certificação ajuda também. Eu sou um cara assim, eu tirei o CCNA e demorei, tipo, tirei em 2008, 2012 que eu tirei o CCNP. 2012 foi em 2018, depois de 10 anos do CCNA, eu fui tirar o CCE, né? Então eu vejo que é importante, mas também, igual eu falei, tem cara que tem CCNP wireless e só tá renovando, aí fala assim, ah não, é muita teta para ir pro CCE e já ganha salário bom, eu não julgo não, entendeu? O cara com CCNP, experiência, ele resolve muito problema, cara. Até com o CCNA, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A certificação não vai te resolver os problemas, né? Só que só que assim, às vezes vai ter oportunidades e com CCIE é mais fácil você conseguir aquela vaga, né? E às vezes você é um cara que está num nível de CCIE, você é um cara expert, mas você não tem a certificação. Só se você tiver alguém que te indique. Fala assim, não, aquele cara realmente é o cara que resolve os problemas lá, porque eu tenho uma vaga aqui, aí como é que eu vou saber se realmente o cara manja, né? Tem aquele nível de conhecimento. Vai ter que ser uma indicação. O cara pode ter anos de experiência, mas não ser um cara expert, né? CCE eu acho que ajuda nesse sentido. Cara, eu não sei, é porque você também é CCE, né? Você sabe. Parece que as outras coisas ficam um pouco mais fáceis de você resolver. Às vezes o cara pode ser que o cara nem passou no CCE, mas o cara tá se preparando, ele é um esforço muito grande, né? Aquela jornada, não só de fazer os labs da prova, mas os bugs de montar o lab, aquilo também acaba por servir de aprendizado indiretamente. Só passar por esse processo de frustração, trabalhar com tempo, apesar de não ter ninguém a controlar-te, mas tu tens que trabalhar com uma janela de tempo, tenho que fazer mais rápido aqui do que no exame. Acho que aquilo é muito mais importante do que simplesmente epá, ter o enunciado da prova, está aqui e vai fazer o exame. Acho que se fosse só isso, não teria piada nenhuma. Nessas últimas 3 tentativas aí, quando eu fui para fazer os labs, não quando dá um problema, às vezes dá um. É isso que eu falo, cara, às vezes o tempo é uma coisa preciosa, né? O material inteiro, o lab inteiro, quando eu tinha para fazer, eu fazia ele sempre 4 horas. As últimas 3 tentativas estava muito rápido. De modo de pensar, primeiro eu vou fazer isso, eu vou subir no WISE, aí daqui a pouco eu vou subir no outro, o outro para já dar tempo de eu fazer. Então eu chegava às 18 horas, antes das 11 horas, meia-noite, eu já conseguia fazer o lab. Então todo dia eu fazia o lab inteiro. Fiquei mais de ano fazendo o lab inteiro. O Full Scale Lab. E o lab do CC Wireless, você vai ter a ICE, não é só roteamento, né? Tinha a ICE, agora tem o DNA Center, o Catalyst Center, né? Mas tinha muito device que demora a subir. Você vai subir o ICE, demora aí uns meia hora para ele subir. Então já tinha até isso. Ó, eu comecei a fazer o lab, vou ligando o ICE aqui, aí já tinha um esquema para zerar o ICE para todo dia fazer ele de novo, né? O CMX, o Cisco Prime na época. Para subir também demora a subir. Então, assim, eu iniciei estudando pro Route Switch, era um pouco mais simples, que era só roteador. Aí eu tinha uma VM, eu subia lá quase 50 roteadores, né? O de wireless já tinha mais devices assim, que demora a subir, né? Demorava um pouco para subir. Essas manhas aí você vai pegando depois com o tempo, né? Você vai estudando lá. Por isso que é meio complicado de passar. Quando eu vou dar conselho, eu falo assim, cara, não põe assim últimos ovos na galinha que você vai passar na primeira, né? Tenta reservar aí uma grana, tenta ir bem preparado na primeira vez, mas eu acho que o cara que passou numa segunda vez já tá muito bom, cara. Você passou em quantas? Foi quantas Na tentativas? segunda. Na segunda. A primeira, velho, esse meu amigo que tinha os dois CCs, ele me deu essa dica de trocar o teclado para americano. O teclado brasileiro, o pipe é em outro lugar. Aí você fica estudando com o pipe no lugar. Você vai chegar lá na hora, velho. O pipe tá em outro lugar, já te ferra, velho. Você digita o comando errado, aí toda hora você tem que dar um pipe include para resumir o comando, aí você já errava. Aí automaticamente, em vez de você fazer certo, você fazia errado mais uma vez. Aí você vê um monte de cara de route batendo no teclado lá. De Enterprise batendo no teclado. Sei. Então tem uns detalhezinhos, às vezes, que você faz, né, que ajuda, né? Tu chegaste a usar algum ambiente, só que acho que já foi nessa nova versão. Acho que na altura a Cisco ainda não tinha isso. Às vezes agora já disponibilizaram
o ambiente que é o que tu vais ter no lab. Tu já Então, vais eu ter essa vi, né? experiência com os Eu vi que monitores. acho que o de House, o de Enterprise tem. O de Wireless não tem ainda, tá? Esse ambiente aí, para Ok, você treinar. Mas assim, acaba, né, que tem algumas variações, tem vários labs. O Network Dojo mesmo, o lab dele é bem maior do que o real. Você acaba estudando ok, muito mais coisas do que o que tem na realidade. ok. O Agora, nível de dificuldade, então, que você vai no lab. Que é, eu acho que é o legal, né? O treinamento do Network Dojo, você estuda, sabe que é bem maior do que o que tem na prova. Então, quando você chega na prova, em teoria é menor. Só que assim, se tiver um problema igual você. Cara, é muito. As minhas duas primeiras tentativas deu uns bugs lá no Ice. Até que eu falei que eu paguei a primeira para revisar. E você de Wires, às vezes no começo você não é tão forte no Ice, vai. Aí me esforcei mais para pegar mais a parte de Ice. Eu não tinha tanta experiência no campo, sabe? agora, meio que a finalizar, a importância de trabalhar aqui com multi-vendors, além de Cisco. É irrelevante ou por ser CCIE, eu me foco somente na minha especialidade e está feito. Então, eu vejo assim que depende da empresa, né? Talvez eu não sei como é em Portugal. Pro americano, comprar Cisco não é tão caro. Hoje, no Brasil, a gente está começando a. O cara que é muito Cisco é obrigado a aprender outros fabricantes. Porque tem muita empresa. Eu tirei agora a certificação da Huawei, né? A minha empresa hoje ela trabalha com Fortinet, trabalha com Palo Alto, tá? Mist, com Juniper, né? Aruba. Então, eu, é, eu tenho que fazer projeto de qualquer fabricante, mesmo sem ser de wireless, né, da Cisco. É claro que não vai ter o mesmo conhecimento, mas coisas, os problemas têm meio parecido, né? O tipo de arquitetura muda um pouquinho de um fabricante para o outro, mas se o cara tiver sorte de mexer com Cisco no começo é melhor, porque vai ter mais materiais. Mas, cara, hoje a Fortinet tem os treinamentos lá muito fáceis de você começar. Até às vezes o cara começa um cara que está começando pergunta para mim, eu explico, ó, vai lá, cria seu usuário, você consegue fazer o NC1, NC2, né? Gratuitamente, fazer o treinamento. Todos os cursos são gratuitos. É. Mas você já consegue já tirar as duas certificações iniciais lá, que é fazer o curso, né? Exato. Aí só o NC4 que realmente precisa fazer a Para ser prova. pago. Exato. A da Huawei eu não sei, eu tirei o HCIA de WLAN. Também é o pessoal parceiro, né? Se você está numa empresa parceira e dá voucher, né? Tem os treinamentos online gratuito, também tem os presenciais que às vezes o próprio fabricante te dá. Aruba também, né? Então assim, eu, eu gosto muito de Cisco, cara. Se eu pudesse, eu trabalhava só com Cisco. Mas eu tô começando a ir para os outros fabricantes e vendo que assim, não é só Cisco, né? Tem fabricantes bons aí.